E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pode Desablar. Eu sou Itainã e ela, Edi Ramos. e aqui a gente fala sobre tudo que transforma nossos dias em algo muito mais especial. Cultura pop, viagens, sonhos e, claro, aquelas conversas cheias de inspirações com pessoas que têm histórias incríveis para contar. Hoje o episódio está imperdível. Pois é, gente, no episódio de hoje a gente vai conversar com a Aline Fonseca. A Aline, gente, ela é formada em design de moda, mas atualmente trabalha com design gráfico. Ó! Na conversa de hoje, no nosso bate-papo aqui, a gente vai conversar com ela sobre como foi a viagem dela, se como foi o planejamento, como que ela organizou o mochilão dela, quanto tempo durou, quais países ela passou, onde ela gostou de ficar, onde ela não gostou, o que que uma mulher se sentiu segura, né, nessa visão dela, me senti segura em tal país, não me senti, como que foi, teve perrengue, não teve. Então, na entrevista de hoje, no bate-papo, a gente vai falar com a Aline Fonseca e vamos lá descobrir como foi esse mochilão da Aline. Gente, hoje a gente está aqui, vamos entrevistar a Aline e ela vai se apresentar um pouquinho para a gente, falar um pouquinho da onde ela mora, de onde ela é, quantos anos ela tem, no que ela é formada. Vamos lá, Aline, se apresente. Tá bom. Oi, pessoal. Meu nome é Aline Fonseca. Eu tenho 28 anos, moro em São Paulo, desde que eu nasci. Me formei em 2020 como design de moda, porém, eu já fiz vários cursos na área de programação, na área de design gráfico, computação gráfica. É, Comecei a viajar sozinha em 2019. A primeira viagem foi um caos. Enfim, né? Fomos lidando, né? Uma Até que no loucura. ano passado eu fiz um mochilão de 6 meses e foi muito legal, muitas descobertas. Saberemos desses E 6 meses aí, viu? é, Você se formou em design de modas, né? isso, eu fiz graduação de design de moda, é uma coisa que eu sempre gostei desde os meus 12 anos, porém eu já atuei mais na área do designer gráfico, né, Hum, como freelancer. Então, meio que eu abandonei um pouco a área do design de moda e fui mais para o design gráfico, que é uma área que eu consigo, que eu tenho mais experiência, enfim. Então, o design de moda está um pouco abandonado atualmente. Mas eu gosto muito da área, é, enfim. Mas, quem sabe, futuramente eu vá um pouco mais para essa área do design de moda. para mim, assim, né, de fora desse ramo, mas o que te levou a escolher design de moda? Porque, tipo, eu, né, acho. A gente escuta mais o tradicional, assim, tipo, advocacia, medicina, qualquer outro tipo de graduação. Design de moda. Eu lembro que quando você falou para mim, na Tailândia, você falou design de moda, e eu fiquei assim, tipo, design de moda, gente? O que que te levou? Então, eu, assim, desde pequena sempre fui muito criativa. Então eu pegava, tipo, roupa e cortava e fazia, inventava, cortava a roupa da minha mãe e falava, eu gostava de inventar isso. Então eu sempre gostei da área, assim. Então, desde os meus 12 anos eu falava, não, eu vou fazer isso. Só que aí quando você entra na faculdade, você acaba vendo uma outra realidade, né? Do que Uhum. é mesmo aquilo, do que é você trabalhar com aquilo. Então, e o design gráfico eu já conseguia atuar mais, já fazia mais coisas, então depois eu fiquei, falei, não, eu vou pro design gráfico. Você deu Mas uma eu ainda gosto abandonadinha. muito, eu gosto de me atualizar, gosto de ver que a moda não é só roupa em si, tem Hum. muito mais coisa envolvida, né, assim, dentro do universo. Então, acho que foi isso que eu comecei a gostar, assim, porque eu sempre fui muito criativa, eu cortava minhas roupas, Você inventava, pintava customizava, né? roupa, customizava. E hoje em dia eu tenho máquina de costura em casa, eu ainda invento, assim, umas coisas. Mas tu chegou a trabalhar na área ainda depois que tu se formou, não? Não trabalhei na área, porque, assim, fica naquele ponto, assim,
eu tenho conhecimento, mas eu não tenho experiência. E o designer gráfico, eu tenho experiência, porém eu não tenho uma faculdade, um diploma, né? Então fica esse Meio a peso, assim, meio. né? Tipo assim, você precisa de experiência, Não tem diploma. então eu meio que falei, eu vou pro designer gráfico, que é uma coisa que também me permite viajar, né? E trabalhar de onde eu estiver. E quem sabe futuramente eu tente migrar para o design de moda, voltar, né, para o design de moda e entrar mais nessa área. Muito interessante. Eu tenho uma prima formada em moda também e, tipo, ela também nunca trabalhou na área. Hoje em dia ela é social media. Então, é porque assim, o que eu vejo muito na área da moda é as pessoas indo, por exemplo, aqui em São Paulo. Vocês são de São Paulo também, né? Ou não? Não? Ah, tá. Tainã não. Tainã é lá do... Mentira, Tainã. Eu sou do Piauí, Teresina, Piauí. Ah, tá. Então, aqui em São Paulo, o que acontece muito? Tem o Brás ali, que é uma área de compras muito forte, uma área que tem que vende muita roupa, só que você vê muita cópia. Então, o que as pessoas querem? Você se forma na área de moda e você vai trabalhar lá para copiar roupa de outros lugares, de marcas famosas, e eu não quero isso para mim, entendeu? Uhum. Então, assim, eu poderia, né, tá lá e até para ganhar experiência, mas no momento não é o que eu quero estar ali naquele lugar e ficar copiando, né? Eu quero uma coisa que me dê liberdade de criar. De criar. Então, o design gráfico me permite mais essa de criação, de colocar mais a minha identidade. E aí eu fico nessa da área de moda meio ainda receosa, né, com a área. A moda é complicado mesmo. Entendeu? Então, Tainã gosta dessa área de moda. Ela é muito fashionista, Tainã, sabe? Eu botei um jeans e uma blusa preta, tô indo com Jesus. Ela, nossa senhora, você não tem noção. A Tainã. Nossa. Mas é porque é algo que, tipo, eu tive lá no começo dos blogs, eu tive um blog que falava de moda, eu sempre fui muito ligada, sabe. Então, tipo assim, para mim me arrumar é meio que natural, eu já ir pegando uma coisa ou outra ali, e acaba que eu saio às vezes mais arrumada do que para onde realmente eu tenho que ir. Mas é tão automático para mim que, É, então, eu às exatamente. vezes penso assim, tipo, tem um evento, eu já tô aqui na minha cabeça, que look É. que eu vou colocar, o que vai combinar. Antes eu era muito consumista em relação a isso. Porque, tem uma festa, eu vou comprar um sapato novo. Tem não sei o quê, eu vou comprar um não sei o que novo. Agora eu venho, depois que eu comecei a viajar também, que você tem que carregar a sua vida em 10 quilos, você começa a ser mais minimalista. Você fala, Exatamente. Quando isso você aqui não pensa vai. Eu joguei muita coisa fora que tá Tem que na ter a viagem. briga da ter bota. um guarda-roupa inteligente, né, ali. Você Exato. vai falando, não, eu, eu pesei a minha mochila, eu tava carregando em uma 13 quilos e na outra 10 quilos, 23 quilos nas 23 minhas quilos. costas. É. Eita. Então, assim, fui jogando, tipo, calça jeans. Não dá, não dá, simplesmente não dá roupa jeans. No máximo, short jeans. Mas, assim, não dá. Eu fui deixando pelo caminho, eu fui desapegando. Só roupas leves, por favor. Exatamente. Hã. Tá. Deixa eu te perguntar, quando você decidiu ali viajar, você trabalhava e aí você saiu do seu trabalho e pediu as contas ou te mandaram embora? E aí você falou, agora eu vou pro mundo. Então, eu trabalhava num escritório de contabilidade, totalmente diferente, né? Igual. Foi meu primeiro emprego, eu trabalhava lá desde os meus 18 anos e fiquei até 2023, 8 anos. E assim, desde que eu fiz a minha primeira viagem sozinha, eu já comecei, não, quero viajar o mundo. Não, preciso. Aí veio a pandemia. Hum, Aí foi adiando. E aí em 2023, no começo de 2023, eu falei, não, vai ter que ser esse ano, haja o que houver. Aí eu já fiz um planejamento assim, tal dia eu vou pedir demissão, tal dia eu vou fazer isso, tal dia eu vou fazer isso. E aí eu falei, em agosto eu quero estar viajando. Então, assim, em janeiro eu falei, em agosto eu vou estar viajando. E só que assim, eu já vinha procurando um emprego remoto. Falei, não, preciso e tal, né? Fui.
Só que aí chegou em agosto, eu não consegui o emprego remoto. Eu falei, não, já tá tudo comprado, eu vou ir e seja o que Deus quiser. Vai assim Aí na mesmo. empresa que eu trabalhava, eu consegui fazer um acordo com eles, né? Eles me mandaram embora para eu conseguir pegar todas as rescisões, pegar tudo FGTS, né? Inclusive, eu voltei a fazer uns trabalhos para eles, mas assim, esporádico, né? Porque assim, eu sempre construí uma amizade com os meus chefes, então a gente é muito amigo. E aí eu falei, tô precisando de dinheiro aí, me contrata aí. Aí agora eu também tô fazendo uns trabalhos para eles ainda. Mas enfim, aí eles me mandaram embora e eu fui viajar. Falei, não, vai ter que ser agora, sabe? É agora ou nunca. Não tá tudo perfeito e vai ter que ser assim. Você já Eu tinha fui passagem comprada? já. Já. E coloquei o prazo, né, para eu sair da empresa em maio, para ficar uns 2 meses, para eu poder resolver tudo, para eu poder alinhar, enfim. Aí, em agosto, dia 8 de agosto, eu fui. Nossa, E, 8 de agosto. A gente não esquece a data, né? O meu é 6 de novembro, é, eu não esqueço. dia É 8 de incrível. agosto eu fui, tá, tipo assim, não tava tudo perfeito, eu não tinha um emprego, Eu só sei. tinha um sonho e uma mochila. Um sonho e uma mochila, exatamente. Mas É. a sua primeira viagem que você fez lá antes da pandemia, de tudo isso, foi pra onde a sua primeira viagem sozinha? Ia nas férias do meu emprego. A primeira viagem foi para Argentina. Aí eu fui para Buenos Aires, fiz Patagônia Argentina, Patagônia chilena, fui para Ushuaia, fui para o Uruguai. Assim, foi assim um marco transformador na minha vida, assim. Uhum. Tem a Aline antes e a Aline depois. Nossa. Porque Você assim, eu fez. passei 20 dias lá fazendo um mochilão Caramba. e assim, foi assim, sabe quando você tem muitas crenças sobre você, sobre a vida? Naquela viagem caiu tudo por terra, assim. Tudo por Você terra. se transforma, é transformador, é É, incrível. sabe, assim, meu olho parecia que eu tava assim com uma venda e ali naquela viagem, tipo assim, caiu a venda. Que aí você começa, tipo assim, o que eu tô fazendo na minha vida até agora? Entendeu? O que você Onde fala, é isso? né? Dá um clique, assim. Então eu falo que 2019 foi o meu ano de mudança, que foi quando eu fiz essa primeira viagem. Mas eu fiz nas férias do serviço. Então, aí, em 2020, foi em 2019, aí 2020 eu fui para o Peru, mas também nas férias, sempre assim. E aí, em 2023, eu falei, não, eu não quero só fazer uma viagem de um mês, não. Eu quero O mais, bichinho entendeu? da Preciso de mais. viagem te picou, né? Falou, É, é isso que eu quero ficou pra e falou, vida. não, não, não dá, Eu preciso. sei. Incrível. E como foi esses 6 meses, né, que tu passou viajando aí? Por onde Foi. foi que tu passou, assim, como foi a experiência? Então, eu fui primeiro para a Espanha, para Madrid. Aí fiquei uns 10 dias em Madrid, só que eu fui. Porque, assim, as minhas primeiras viagens eu planejei, assim, linha por linha. Tinha uma planilha, que eu sabia onde eu ia, tudo. E aí, conforme você vai viajando, você vai, tipo, ganhando mais confiança, você vai ficando mais assim. Então, nessa viagem, eu tinha 2 dias de hotel reservado. Só isso Nossa. que eu sabia o que eu ia fazer. Eu tinha 2 dias em Madrid, reservado no hotel. O resto eu não sabia mais nada do que eu ia fazer. Por quê? Porque assim, eu fiz um planejamento, mas a vida falou: não, não vai ser assim. Porque o meu plano era já ter um emprego remoto, ter conseguido voluntariado para fazer, para. Só que nada disso deu certo. E eu tive que ir, né? Falei, então eu tinha 2 dias reservados num hotel. Cheguei em Madrid, foi um caos, assim, no meu primeiro dia eu já queria voltar para minha casa. Eu falei, não, eu quero minha mãe, pelo amor de Deus. Sério, foi assim, aconteceu tudo nesse dia, nesse primeiro dia. A Nossa. minha mochila estourou o zíper, minha mochila que eu carregava, tipo, computador, estourou o zíper, tive que comprar outra mochila. Eu cheguei no hostel, tava uma fila enorme para fazer o check-in, um calor de, sei lá, 43 graus, porque eu fui
no verão No pra verão Europa. europeu, né? Um calor. Aí me colocaram num quarto, que era tipo aqueles que você colocava o cartãozinho simplesmente não abria a porta. Aí fui lá, a mulher foi. Aí a mulher falou: eu vou abrir a porta pra você e depois a gente vê isso. Entrei, tomei banho, blá blá blá. Aí voltei, coloquei o cartão de novo, nada. Resultado: a mulher me colocou no quarto errado. E aí eu já tinha desmanchado tudo. Ela falou assim: não, você vai ter que mudar. Meu Aí me Deus! colocou lá no 5º andar. Era um quarto misto, porque eu sempre pego o quarto misto. Mas só tinha homem no meu quarto. E tinha um cara com chulé, assim, tenebroso. Tenebroso, assim. Nossa! Aí eu não conseguia fechar mais minha mochila, porque tava cheia. E eu tive que. Nossa, Que loucura! foi o Primeiro pior primeiro dia! dia de viagem. Aí eu não conheci ninguém. Tipo assim, já tava assim, falando, não, vou voltar pra casa, não dá mais. Aí foi. Aí fui indo, né? Foi o primeiro dia e tudo. Aí mudei de hostel, saí desse hostel, porque eu só tinha 2 dias nesse lugar, graças a Graças Deus. a Deus. Ainda bem que eu levei 2 dias. Aí fui para um outro, aí conheci uma brasileira, um brasileiro também, que hoje a gente, inclusive um deles mora aqui em São Paulo, a gente fez amizade e tudo. Aí foi melhorando, eu já fui começando a gostar mais. Enfim, aí consegui, fiquei 10 dias em Madrid, consegui um voluntariado em Barcelona. Aí fui para Barcelona, num hostel incrível, assim. Tipo assim, eu me senti em casa lá. Tipo assim, e o gerente, ele era brasileiro, tinha outros Nossa. brasileiros, tinha outras pessoas de outras nacionalidades, mas assim, tinha comida à vontade desse voluntariado. Tipo assim, tudo assim que você imaginasse. Tinha croissant, cream cheese, um monte de coisa, assim, à vontade. E fora que, assim, toda noite eles faziam, tipo, noite da pizza. Aí todos os hóspedes vinham, eles compravam pizza de graça pros hóspedes, pra gente também, pros voluntariados. Gente, que hostel maravilhoso! Eu quero Que fazer voluntariado adorei! lá. Incrível, eu Deixa passo aqui pra o nome. vocês depois. Já quero! Aquela Incrível. de já Do quero. lado dos pontos turísticos lá em Barcelona. Você fazia tudo a pé, do lado do metrô. Incrível, eu me senti em casa lá. Não sei por que eu fui embora de lá. Porque... Era pra Aí fiquei compensar a 20 sua dias lá. chegada. É. Aí fiquei 20 dias lá voluntariando. Tipo assim, foi incrível. No começo eu fazia a parte de café da manhã, eu tinha que fazer ovo, panqueca para os hóspedes, café, enfim, o que precisasse, bolo. E depois eu fui transferida para arrumar as camas. Então a gente, depois do check-in, do check-out, a gente tirava tudo, colocava para lavar e colocava novo. Enfim, era basicamente isso que eu fazia lá. Mas incrível, conheci pessoas maravilhosas que eu tenho amizade até hoje. Ai, E que delícia. perfeito. Aí depois eu fui para Paris, porque era meu sonho ir para Paris. Ai, vou lá ver a Só torre. que aí consegui um voluntariado em Paris também. Hum. Fiquei 11 dias na casa de uma parisiense, mas assim, foi meio caótico. Ela me botava para fazer tudo, até montar móveis, essa mulher me botou. Montar móveis, cuidar de jardim, limpar jardim. Nossa, Eu tô tudo lembrando. essa mulher colocou eu para fazer. Aline, é essa do Sério, era quadro? tinha uns quadros, assim, super estranhos, assim, em cima da cama que você dormia. Sabe quando tem aquelas esculturas que você pega do lixo e faz? Que tem arte aí, né? Assim, As que a artes? pessoa pega vários lixos. E a mulher enfiou isso em cima da cama que a pessoa dormia e ficava aquele negócio super estranho. Nossa, eu morria de medo. Eu acho que eu tirei foto de um, assim, porque eu falei, gente, o que é isso? Era um negócio muito estranho, assim, eu morria de medo. Aí eu fiquei lá 11 dias, graças a Deus, porque eu queria ficar um mês lá. Mas ainda Nossa. bem que eu fiquei só 11 dias, porque a mulher, assim, sério, me botava pra fazer tudo. Porque, assim, na vaga do voluntariado tava que era pra eu fazer a limpeza. Porque, por exemplo, era uma casa, ela morava lá, e ela alugava os quartos no Airbnb. Então, vinha gente, a minha função era basicamente limpar o quarto depois que as pessoas fossem embora.
Nada disso. Voltou a fazer tudo, tudo. Fora que ela era acumuladora. A sala dela, você não conseguia sentar. Você não conseguia sentar, assim, na sala de tanta coisa que tinha. Aí um dia ela falou assim, limpa a sala pra mim. Aí eu falei, tá bom, né? Tinha cocô de rato no sofá. Ai, que horror. Ai, Gente, gente. tinha cocô de rato no sofá. Sério, assim, eu tinha. Ainda bem que, porque assim, no voluntariado, o convidado era me dar hospedagem, lavanderia e 2 refeições. Só que ela não cozinhava, então ela me dava 20 euros todo dia, graças a Deus. Porque eu comprava no mercado e comia fora daquela casa nojenta, pelo amor de Deus. Era muito assim, tipo assim, eu tinha nojo. Aí um dia eu tava na cozinha assim, aí sabe quando você vê uma sombra? Era um ratinho assim, ó, Meu passando na cozinha. Deus. Meu Deus! Aí, todo dia, quando eu ia dormir, eu fechava a porta do meu quarto, lacrava, eu falava, não, pelo amor de Deus, esse rato não pode entrar aqui, não. E pra ela, eu acho que ela já estava acostumada. Porque, assim, tipo um rato, né? Falei, não, Animal de Jesus, estimação. É Jesus isso. amado. Que Mas eu tava em loucura. Paris, de graça. Tudo isso valeu a pena, né? Porque tava São em Paris. histórias, aprendizados. Nossa. Fora que ela era meio assim. Um dia ela perguntou assim: no Brasil tem azeite? Aí eu falei: tem, né? Ela falava umas coisas assim, meio, sabe? Ai. Aí um dia eu também, assim, eu me senti meio mal, porque tinha 2 banheiros na casa. Aí um dia eu fui tomar banho no banheiro de dentro. E aí um dos hóspedes do Airbnb foi tentar entrar. E eu tava tomando banho, né? Aí depois ela veio falar assim pra mim: você usa o banheiro lá de fora, tá bom? Porque esse aqui, tipo, é pros hóspedes. Aí eu fiquei, tipo, nossa, sabe assim, eu me senti mal. Eu falei, nossa, porque se estiver chovendo, eu vou ter que usar o banheiro lá de fora. Tipo, passar na chuva, sair do banho. Aí eu fiquei Loucura. chata. Ficava fora da casa o banheiro. Fora da casa, entendeu? Você tinha que, tipo, sair praticamente no quintal o banheiro, assim. Que loucura, Meu Deus. gente. Tá, aí depois você ficou esses Intimidade. 11 dias nesse lugar esplêndido. Aí você continuou em Paris ou você foi para outro país? Não, aí eu fui pra Milão. E ainda completando que eu fiz tudo isso de ônibus. Você foi E o de ônibus na ônibus. Europa é uma merda. Uma Nossa. merda. Caro e uma merda. Sério. Mas você Misericórdia. foi na torre, Sério. você ficou em Paris, você turistou. Turistei, fui na torre, fui no Palácio de Versalhes, fui no Louvre. Ó, Ah, ótimo, ótimo, porque 11 dias desse ótimo. perrengue. Nesses 11 dias você tinha dias de folga, né? Que a plataforma Sim, coloca lá, né? sim, eu tinha. Mas ela me deu mais, porque assim, teve um dia, porque tipo assim, ela não tava, teve um dia que ela não tava em casa. Aí meio que ela não deixou nada pra eu fazer, aí ela falou: tira de folga. Aí nos dias que eu fui no Louvre e que eu fui em Versalhes, ela também me deu de folga. Então, assim, nos 11 dias eu acho que eu trabalhei uns 8, uns 7, assim. Mas também Entendi. quando eu trabalhava, Ela ela arrancava o É, couro, que te mandava tirar é, em paté. arrancava o couro. arrancava o couro. Ai, Tá, aí você foi pegou um ônibus aonde eu tô maravilhoso. risada, mas que eu não Você pegou os entendi. ônibus maravilhosos da Europa para ir. Nossa. De Madrid para Barcelona eu fui de trem. Aí de Barcelona para Paris eu fui de ônibus, 12 horas de ônibus. O ônibus não reclina o assento. Fora que se você reclinar um pouquinho, a pessoa de trás já começa a te xingar. Nossa. Uma merda. Sujo o ônibus, sujo. Tipo assim, sujeira. Tipo assim, eu acho que eles, entre uma viagem ou outra, não limpa. Fora essa rodoviária de lá, que nem pode ser chamado de rodoviária aquilo. O povo fica aí pagando pau para europeu. Uhum. Brasil tá, ó, Deixa. Anos-luz à frente. você corre o risco de ser roubada a sua mala, porque não tem, tipo, controle. Tipo, você só põe lá no bagageiro, quem quiser pegar, Vai com eu Deus. morria de medo de me roubarem. É. Meu Deus. Aí depois de Paris eu fui para Milão de ônibus. Aí essa viagem foi o caos.
No meio da viagem, o motorista e 2 passageiros começou a sair na mão, no soco mesmo, no soco. Sério. Eles pararam o ônibus, assim, o ônibus no meio do caminho e começaram, tipo, a sair no soco e tipo, todo mundo assim, Jesus, o que tá O que tá acontecendo? acontecendo? Porque, por exemplo, na Europa tem muita imigração. E no ônibus eles não controlam imigração ilegal. Eles não controlam o passaporte. Não pede seu passaporte. Você só dá o seu nome, eles conferem se tá na lista, beijo, tchau. Então, tinha muito imigrante dentro do ônibus. E aí, pelo que eu entendi, porque eles estavam. O cara que tava brigando era francês e o motorista era italiano. Pelo que eu entendi ali do rolê, o motorista foi racista com os caras. Entendeu? Nossa. E aí os caras foi e começou a sair na mão. E era soco e não sei o que, aí falou que ia chamar a polícia. Isso já era meia-noite. E a gente, Jesus amado, vamos embora. E aí, tá. Aí começou a viagem. Aí eles resolveram parar de brigar e foram. Todo mundo entrou no ônibus. Aí teve uma parada no aeroporto lá. Desceram e voltaram a brigar. Meu Saíram Deus. na mão de novo. Eu falei, Jesus amado. Aí já tinha o ônibus que era ruim, que era sujo, você não conseguia reclinar. E eu ainda não dormi, porque a viagem inteira eu não dormi. Porque eu falei, se esses caras começarem a brigar aqui, sair na mão. Enfim. Meu Aí cheguei em Deus. Milão, 6 horas da manhã, morrendo de sono. Aí tinha que pegar um trem, 2 trens para chegar no hostel que eu reservei. Aí tá, peguei o primeiro trem e tal. Aí na hora de pegar o segundo trem, não achava esse trem. Simplesmente não achava. Perguntei lá dentro pros funcionários, nada. Ninguém sabia. Ah, vai ali, vai ali. Não achava. Aí, resultado, tava lá com uma cara de tonta, veio 2 pessoas. Precisa de ajuda? Aí eu preciso. Aí tá. Que bonito. Aí a mulher começou a fazer assim, tipo assim, distrair minha atenção para um lado. E aí tá, ela realmente me explicou onde que era, que eu tinha que pegar o trem. Só que quando eu cheguei no trem, minha bolsa estava toda aberta. Aí, sim, nessa hora eu falo que todos os deuses e deusas e tudo do universo me protegeu, porque eles não levaram nada. Meu Nada. Tava meu Deus. passaporte, tava minha carteira com todos os cartões, com euro. Eles não levaram nada. Porque assim, a bolsinha que eu carrego, tava entuchada de coisa, assim. Então, acho que eles não conseguiram puxar pra tirar. Uhum. Ufa, porque senão aquilo ia acabar com a minha viagem, né? Então, Gente, passadas, foi pickpocket. os pickpockets, nossa, gente. E, tipo assim, eu já tava com sono, eu tava cansada da viagem. Então, assim, eu não percebi que o cara abriu a minha bolsa, entendeu? Então, foi um caos. Aí fui pra Milão, aí fiquei em Milão 2 dias só, porque Milão é caríssimo. Caríssimo lá. Só fiquei 2 dias, fui no ponto turístico e tchau. E sai correndo. Aí depois eu fui pra Verona e pra Veneza. Só que aí eu me hospedei numa cidade entre as duas, porque as duas são muito caras. E eu falei, não, vou ficar aqui no meio. Aí eu pegava um trem e fazia o bate-volta para essas 2 cidades. Depois eu fui para Rimini, na Itália também, que é na costa do Mar Adriático, que do outro lado fica a Croácia. Então é ali no meiozinho. Aí fiquei em Rimini, aí fiquei lá um tempão, porque eu me hospedei num hostel que era tipo uma república da faculdade lá. Uhum. Então fiz amizade, comecei a ir nas festas da faculdade, me sentindo já aluna. Todo mundo já falava, mas o que você estuda? Eu já falava, design de moda, eu estudava lá, já. Aí fiz amizade, fui em festa, fui em piquenique, com todos os alunos da faculdade da cidade, já fiz amizade com todo mundo. Já me envolveu. Aí depois eu Aí depois fui pra Roma, aí fiquei só 2 dias em Roma também, porque tava caríssimo. Por quê? Porque eu não me planejei nada, né? Eu tinha 2 dias, então eu só fui indo. Então fui indo, e aí as coisas ficam caras, né? Uma hora eu chego. Onde? Não sei. É. Eu não planejei. Entendeu? Aí só deu pra ficar 2 dias em Roma. Aí fiquei 2 dias em Roma,
Aí conheci lá tudo, blá blá blá. Aí fui pra Nápoles. Aí fiquei em Nápoles. Em Nápoles acho que eu fiquei uns 7 dias. Nos primeiros 3 dias eu fiquei num hostel legal, que eles davam até macarrão de noite de graça pros hóspedes. E ainda tive uma amostra de Velozes e Furiosos, porque à noite eles faziam um pub crawl. E aí o cara, o motorista, levava todo mundo com o carro lá do hostel. E ele dirigia igual louco na cidade. Louco. Ele, o trânsito de Nápoles já é um caos. Mas esse cara era assim, ó, costurando todo mundo. E eu falei, Jesus, não quero morrer agora, não. Que loucura! Aí depois. Nossa, era loucura, loucura. Aí os primeiros 3 dias eu fiquei nesse hostel. Depois eu fui para um hostel insalubre. Insalubre, assim, que eu falei, gente, o que eu vim parar aqui? Não, mas assim, no Booking, tava falando, todo mundo reclamando. Todo Exato. mundo reclamando. Exatamente. Vou ver, porque era pra ver. Eu Realmente, sei. era um caos. Era um caos. Eu não sei como eu não peguei uma doença, eu não peguei bad bugs ali, porque, sério, era uma sujeira. Nossa, Que loucura. sério. Aí fiquei ali. Depois eu fui para Herculano, que é uma cidade que fica no pé do vulcão, do Vesúvio. Aí fiquei lá um tempão, porque eu não sabia para onde ir, aí fui só ficando. Que loucura. Não sabia para onde ir. Não. Mas você só fez o voluntariado, você só fez esse em Barcelona? Você não fez outro? E em Paris. E em Paris, Só os esses dois. dois. Você não conseguia outro ou você nem Não procurou conseguia. mais? Não Na conseguia. Itália foi muito difícil. Assim, quando eu fui sair da França, eu tinha aplicado para no interior da França, num templo budista. Eu passei. Só que ia ser no meu aniversário. E aí eu fiz uma escolha. Eu falei, ou eu vou passar o meu aniversário num templo budista, ou vou pra Itália. E eu fui pra Itália. O seu Aí aniversário. foi só ladeira abaixo. Aí eu não consegui nenhum voluntariado. Eu acho que ficou, sei lá, fiquei manchada. Porque eu, tipo assim, cancelei de última hora lá no World Packers. Então aí eu não consegui mais. Eu acredito que foi isso, mas enfim. Aí não consegui mais voluntariado, então eu tinha que, tipo, tá arcando com todos os custos. E isso, em euro, pesa muito, né? Muito. E eu não sou rica, não tenho os pais ricos. Então, assim, isso pesou muito. Tanto é que quando deu os 3 meses de Europa, que eu tinha que ir embora, eu cogitei voltar para o Brasil. Falei, não dá para continuar desse jeito. Tipo, tendo que bancar tudo, enfim. Aí eu decidi ir para Tailândia. Eu falei, não pode acabar agora, eu não quero que acabe agora. Aí eu falei, Do tomei a nada? decisão. Não, assim, eu já tava ficando meio triste. Porque, assim, eu não tô conseguindo aproveitar a viagem, porque basicamente tudo é dinheiro. Tudo é caro. Tudo é Euro? dinheiro, É. entendeu? Tudo é dinheiro. Tanto é que eu emagreci 10 quilos em 3 meses de Europa. Porque eu fazia 2 refeições por dia. 2 refeições por dia, eu andava muito. Eu falo que o Então, meu porém era andar, porque eu andava muito na Tailândia, muito. Falo por isso que eu perdi 12 quilos, que eu andava. Comia, mas eu andava demais, velho. Demais. então, na Europa eu não comia muito, mas andava muito. Então, assim, fora que assim, as comidas não são, tipo assim, não tem um arrozinho, um feijão, né? Aí, Não tem. eu enjoei de macarrão, sério. Eu fiquei 2 meses na Itália. Eu não conseguia ver macarrão na minha frente. Porque assim, era o mais fácil. Assim, tinha outras coisas, mas o macarrão era tipo 1 euro um pacote de macarrão de 1 quilo, sei lá, de 500 gramas, sei lá. Enfim. Então, eu falava, vou comer. Nossa, eu não conseguia ver macarrão na minha frente. Eu não quero macarrão. Eu já consegui comer mais. Mas aí, Mas, enfim. antes de você pular pra Tailândia aí, qual foi o seu start aí de ir pra Tailândia? Tem uma história muito boa do seu aniversário. Ah, E eu essa história é muito adorei boa. essa história quando você contou do restaurante. Não precisa tudo, assim, a parte principal dessa história. Conte. Então,
quando eu decidi ir pra Itália, né? Porque eu falei, não, eu não vou passar meu aniversário num templo budista. Pelo amor de Deus, não. Falei, vou pra Itália e vou passar meu aniversário em Veneza. Dane-se. Dane-se, nem que eu quero comer macarrão o resto da viagem. Aí fui, e fui sozinha. Falei, não, boa, dane-se. Vamos, vamos, vamos. Só que no trem, eu já fui mentalizando assim. Tomara que eu encontre alguma latina, alguma brasileira para ser minha amiga. Fui. Cheguei lá. Quando eu desci do trem, aí eu fui tirar umas fotos, assim, quando você desce do trem, você já desce logo, assim, no canal de Veneza. Aí eu falei, tá, tô tirando foto, quando eu vejo, vem uma menina, assim, com um vestido todo colorido. Aí eu falei, é brasileira essa aí. Aí vi que ela tava tirando também selfie, assim, sozinha e tal. Aí cheguei já falando em português. Falei, quer que eu tire uma foto sua? Quero e tal, não sei o quê. Aí eu falei assim, falei, você tá sozinha? Ela, tô. Aí ela falou assim, você sabe o que você vai fazer hoje? Eu falei, sei, eu tenho o roteiro todinho, eu tô sozinha também, e hoje é meu aniversário. E ela, você não acredita que não sei o quê. Aí viramos amigas, aí começamos a andar pela cidade e tal. Ela tirava foto minha, eu tirava foto dela e tal, viramos amigas. Aí tá, chegou na hora de comer, né? Aí eu falei assim, ela falou assim, eu não quero macarrão. Eu falei, eu também não quero macarrão. Aí a gente começou a andar assim e tal. Aí passamos em frente a um restaurante que eles estavam com uma carne assim e jogava numa chapa assim quente, a carne, tipo assim, um espetáculo, eles cortando a carne assim. Eu falei, ela falou, aí a gente andou mais um pouco, falou, vamos voltar naquele lugar? Aí a gente falou, vamos. Aí entramos, tal, né? Tá. Aí começamos a olhar o cardápio, aí vimos lá, T-bone, que é aquela carne do pica-pau lá que tem o T, né? Falou. Aí vimos no cardápio estava assim, 7,20 € cada grama. Carne. Né? Então, a gente pede umas 200 gramas para mim, 200 gramas para você, né? Tá bom? Uma batatinha frita, né? Tá ótimo. E quando a gente chamou o garçom, falou, a gente vai querer esse aqui. Ele falou, tem esse prato que já vem essa carne e já vem os acompanhamentos, que dá para vocês duas. Gente, perfeito, né? Vamos. E tá, as bonitas ainda resolveram, falaram assim, já que é 7,20 €, hoje vai vir 200 gramas, tá? Vamos pedir um camarão também, né? Aí tá, pedimos o camarão. E quando o cara chega com a carne, uma carne deste tamanho. Deste tamanho. Aí corta e blá, 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 e come camarão, e come não sei o quê, e tadadá. Tá, eu lembro nitidamente, assim, a gente terminou de comer e tudo. Aí ela olhou pra mim e falou assim, será que aqui tem 1 quilo de carne? Não, acho que não, né? A gente pediu 200 gramas, não foi? Aí ela, mas eu acho que aqui tem 1 quilo de carne. Aí pensando, 1 quilo de carne com 7,20 € a grama, quanto que ia dar isso? Né? Eu não sou de exata, gente. Eu não sou de exata. 72, Nem eu. 72 euros, né? Não é? Sim, Enfim, 75 euros, né? Aham. 72 Só a euros. carne. E tá, a gente pensou, aí eu ainda falei, vamos ter que lavar prato, né? Só que aí ela pegou e falou com os garçons que era meu aniversário e tal, eles trouxeram um tiramisu, cantaram parabéns em inglês pra mim, blá, 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 blá. Na hora que chegou a conta, aí ela falou, tinha 1 quilo de carne. Tinha 1 quilo de carne, fora os acompanhamentos que as bonitas pediram camarão. Pediram camarão bem baratinho. Beleza! Pediram camarão. Beleza! Gente, sério. Assim, pra ela não pesou tanto, porque ela morava em Londres. Então a moeda de Londres é mais forte que o euro. Mas pra mim, foi meu orçamento. Entendeu? Ali naquele almoço. Aí paguei, né? Chorando assim. Mas assim, gente, foi assim o almoço de aniversário mais caro da minha vida. Sério, eu não tive nem coragem de converter
o valor pra eu não sofrer mais. Porque, sério, foi assim, o caos, mas aí eu falei, Gente, bizarro, aniversário, né? né? Ah, 100 gramas, 7 Foi euros. Você fala, mesmo. ah, peço 200 gramas, 14 euros, tá ok. O cara me traz um Era isso a minha intenção, mas o cara trouxe um um quilo de quilo. carne. Quilo de carne. Faltou só o meme, mimimei, gente, mimimei. Me mimei, gente, assim, sério, me mimei o resto da viagem. Era seu aniversário, tava tudo bem. Não, e engraçado que no vídeo que ela gravou deles cantando parabéns, no final ela fala, parabéns na Itália, né, meu amor? Tipo assim, tamo na Itália, né? Não sou rica, não. Tanto é que o povo acha que eu sou rica, mas eu não sou, gente. Eu tô devendo até minhas calças. Deus, tá. Aí depois de todo esse maravilhoso, esse aniversário e tudo mais, aí você decidiu, falou assim, não tô vivendo aqui em euro, preciso viver. Aí você É, falou, vou me jogar no mundo, vou pra Ásia. É. Eu já tinha, desde que eu comecei a viagem, eu sempre tinha na minha cabeça Tailândia. Sempre, assim, tinha um negócio que falava, vai pra Tailândia, vai pra Tailândia. Só que, assim, quando eu comecei a ver que eu tava gastando muito, que eu gastei, óbvio, em euro, que não era meu plano, eu repensei, falei assim, eu acho que não vai dar. Aí eu, tipo assim, conversei com a minha mãe e tal. Ela falou, mas você já tá aí, né? Por exemplo, voltar vai dar muito mais trabalho você ir pra Tailândia. Você já tá no meio do caminho, né? Verdade. Aí teve um dia que eu chorei muito, eu fiquei, tipo assim, super triste, sabe? Assim, porque eu tava num lugar incrível e não tava conseguindo viver o lugar. Entendeu? Eu falei, e querendo ou não, a parte financeira pesa, a gente não é rico, a gente não tem como ficar luxando. Então, assim, era um dinheiro que eu economizei a minha vida inteira, quase, e assim, tava indo igual água, então isso pesa no nosso coração, na nossa mente, você fica. Então, eu não tava conseguindo, tava ficando ansiosa, tava. Enfim, mas aí. E aí foi nesse último hostel que eu tava na Itália que eu conheci a Sandra, Hum, que E aí ela conversou comigo, assim, a gente conversou muito. E aí ela falou, Aline, você tem que repensar, tipo assim, por exemplo, você tá gastando muito aqui, e se você voltar pro Brasil, você também vai gastar e você também vai estar sem emprego no Brasil, né? sim. Então, você tem que pesar, enfim. Aí um dia eu falei, não, vou comprar. Comprei a passagem, só que foi tipo um caos também essa passagem que eu comprei, porque eu fui para Abu Dhabi, fiz escala na Índia para depois chegar em Nossa, Bangkok. Foi 2 dias de viagem. você comprou Foi aquela também. viagem bem, bem, bem cara, né? Aquela mais barata possível. É, é. Nossa, essa viagem É foi. bizarro, porque, tipo assim, você imagina, quando a gente tá aqui no Brasil, você pega aí um Etiópia, você vai daqui do Brasil até, até a Etiópia, faz uma baldeação lá, e de lá você tá na Tailândia. Aí você tá ali na Europa, que é pertíssimo da Tailândia, você faz mais duas escalas, então, tipo, é aquela passagem bem mais barata, faz parte. Não, mas foi assim porque eu optei por comprar separado. Porque a maioria dos voos tinha conexão, por exemplo, no Oman, que tinha que tirar o O visto. visto, Ou tinha escala no Kuwait, que tinha que tirar o visto. é. Na Índia tinha também que tirar o visto, mas era online, mais fácil. E aí eu tive que comprar separado, então foi esse caos, assim. Loucura. Aí Fora que tem que olhar a bagagem toda vez, né? Ali, sua bagagem para você encaixar. tem que pegar a bagagem de toda hora. Foi um Exato. caos. Aí você chegou no paraíso. Falou assim: cheguei em Bangkok. Você tinha algo programado em Bangkok? Não, nada. Não. Tanto é que eu fiquei um mês lá só coçando, não fazendo nada. Só ia na rua. Não, coçando não. Porque, por exemplo, eu consegui alguns trabalhos freelancer. Então, eu ficava no hostel trabalhando. Tanto é que foi onde eu conheci a Di e a Érica. Que aí elas também estavam ali trabalhando, a gente se juntou e fez o nosso bondezinho ali. Mas foi, verdade. Quando você chegou
na Tailândia, você foi direto pro Luke Hostel? Foi o seu primeiro hostel? Não. Eu fui para um hostel lá na Khao San Road. Ah, Fiquei lá, acho que uns 5 dias. Foi super barato lá. Sério, tipo assim, foi, acho que, sei lá, acho que R$ 20 a noite. aí você Foi falou, muito cheguei barato. no paraíso, saí do euro. E aí, eu já tava, toma, aqui, ó, todo meu dinheiro. Eu cheguei lá, eu já tava fazendo 5 refeições por dia, fazia o café da manhã, almoço, ceia, café da tarde, tudo. Que eu falava, agora eu vou me alimentar. Agora tá valendo a Saiu do pena, meu status rei. de pobre pra rica, tô rica. Tô rica, tome todos os meus dinheiro aqui, porque cheguei já luxando. Aí eu fiquei lá na Khao San Road, fiquei 5 dias lá. Só que os primeiros 2 dias eu só dormi, porque eu tava muito cansada da viagem. Então, assim, eu só saía, comia e voltava pro hostel. Porque foi muito cansativo a viagem. Então, os primeiros 2 dias eu não fiz nada. Aí depois que eu fui pra Calção Road, fui ver como que era e já falei, aqui é o meu lugar. Aí foi amor à primeira vista. Tailândia, assim, sério, tem meu coração. E o circuito acabou na Tailândia ou ainda fez algumas viagens ali por dentro? Não, aí eu fiquei 3 meses na Tailândia. Fui do norte ao sul da Tailândia. Aí quando eu cheguei no sul, eu fiz a travessia para Malásia, porque aí deu os 3 meses, tinha que ir para Malásia. Aí fui para Malásia, aí fui primeiro para Penang, que é uma cidade no norte da Malásia. Aí fiquei lá uns dias, mas a cidade era tipo, não me desceu, não gostei muito. Tipo assim, tinha um esgoto a céu aberto, o rato passando, você tá almoçando e o rato passando, assim, tipo Ai, assim, muito caos, um medo de. Nossa, a gente nem bebeu lá, porque com medo de cair naqueles esgotos. Porque, sério, era tipo assim, do nada você tava no esgoto aberto, assim, abertão, você via tudo, assim. Então, Penang eu não gostei muito. Aí depois fomos para Kuala Lumpur. Aí nós alugamos um apartamento lá, porque estavam mais 2 meninas brasileiras. 2 não, 3 meninas brasileiras. E aí a gente falou, vamos alugar um apartamento que acho que fica mais melhor pra gente. Não, antes disso a gente ficou num hotel também insalubre, que eu e a Sandra achamos que tinha fantasma, porque, tipo assim, no nosso quarto tinha uma porta que estava trancada. E o homem falou que aquela porta estava trancada, só que não tinha ninguém lá. Só que o quarto só acendia a luz se você colocasse o seu cartão. Aí, quando a gente deitou para dormir, que a gente apagou a luz do nosso quarto, o que a gente vê? Uma luz saindo debaixo daquela porta. Sendo que se não tem ninguém, como que a luz está acesa se não tem um cartão lá? Aí eu e a Sandra, nossa, a gente começou a se arrepiar, a gente fez até oração, sério, a gente, que gente fez até horror. oração, porque a gente olhou, eu tenho foto, tipo assim, a gente colocou uma cadeira assim, segurando, que falou, se alguém tentar abrir a porta, a gente vai escutar. Começamos a fazer mó teoria, assim, olhamos Meu por debaixo, Deus! não vimos nada. Sério, foi assim, um caos, assim. Aí a gente falou, ainda bem que a gente ficou só 2 dias nesse lugar. Porque, sério, era insalubre. Os lençol sujo, assim, sabe? Manchado. Não dá. Que loucura. Inclusive, na Malásia tem que tomar cuidado com as avaliações do Booking. Porque tinha avaliações boas, só que depois a gente foi ver, era só avaliação de gente da Malásia. E, tipo assim, só dando 5 estrelas, não falando nada. Então, assim, provavelmente aquele hotel pagou para aquelas pessoas fazerem aquela avaliação, só que era uma Uhum, merda o hotel. entendi. Entendeu? Então, assim, tem que tomar bastante cuidado. Vocês foram de barco, né? Eu lembro alguma foto que vocês saindo de lá, Não, né? também foi o caso. Foi o carro. A gente primeiro pegou um barquinho, que tem acho que a foto que você viu, que aí a gente tirou foto com o pessoal lá, porque eles viram eu e a Sandra, e falaram, vamos tirar foto, que não sei o quê. Aí a gente pediu para eles tirar foto com a gente.
que era um pessoal também da Malásia. Ninguém entendia nada, eles só davam risada. E a gente também dava risada. Aí tiramos a foto num barquinho. Aí depois levaram a gente para um barco maior. Aí entramos nesse barco maior. E aí o barco foi. E batendo assim, ó. Um caos também, quase vomitei. Aí depois a gente parou num porto, pegamos uma vanzinha e nos deixaram numa agência no meio da cidade. Ainda na Tailândia. E aí chegou lá, o cara começou a falar que a gente não tinha reserva, sendo que a gente tinha comprado tudo isso na Tailândia, lá em Koh Lip. A gente tinha comprado toda a travessia até chegar em Penang. Só que chegou nessa agência e o cara começou a falar, não tem, e a gente mostrando o recibo, e ele não sei o quê, ele ligava pra não sei quem, aí veio não sei quem, blá, 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 blá. Aí no final ele falou que ok, aí veio outra van que levou a gente até a fronteira com a Malásia. Aí lá passamos na imigração, blá, blá, blá. Aí, brasileiro, aí pediram a nossa vacina da febre amarela, tivemos que ir para uma salinha, mediram nossa temperatura. Falei, gente, calma, já faz tempo que eu não tô no Brasil, eu não vou ser febre amarela pra cá. Mediram nossa temperatura e tal. Aí passamos na fronteira, pegamos outra van. Aí vai, até chegar em Penang, que aí a gente chegou lá só de noite. Nossa. Um caos. Um caos total. Assim, nada normal. Nada na viagem foi normal, gente. Olha, tudo um roteiro assim. assim. Uma viagem maravilhosa, assim, ó. Maravilhoso. Tá, aí você saiu esse hostel aí mal assombrado e aí vocês Isso. foram para outro hostel, mas na mesma cidade? Não, aí a gente decidiu alugar um Airbnb, um apartamento só pra gente, num prédio lá em Kuala Lumpur. Que a gente falou, vai sair quase o mesmo preço, e lá a gente ia ter, tipo, cozinha, porque na Tailândia não tem cozinha nos apartamentos, né? Não tem. Não ficou fora. Lá na Malásia, em Kuala Lumpur, a maioria tinha, a gente falou, a gente vai poder economizar, enfim, cozinhar, vai ser melhor, enfim, a gente pode fazer umas coisas que a gente gosta, né, pra dar uma amenizada. Porque, assim, é legal conhecer a comida, tudo, mas não tem, né, o arroz e feijãozinho nosso, não tem pra ninguém, né, então... Aí a gente falou, então a gente falou, não, vamos pegar um Airbnb e a gente fica lá, né? Aí pegamos e, assim, um prédio incrível, tinha academia, tinha piscina, e, tipo assim, saiu, acho que, a gente pegou, acho que 10 dias, saiu R$500 pra cada uma. Assim, foi muito barato. E aí tinha sauna, tudo lá no prédio. E aí ficamos lá, e ficamos passeando por Kuala Lumpur, aí fizemos amizade, aí começamos a conhecer. Mas, assim, eu não, assim, gostei da Malásia, mas igual a Tailândia, tanto é que nos primeiros dias que eu cheguei na Malásia, eu fiquei, assim, meio em depressão, porque eu falei, não, eu quero ver a Tailândia, eu quero. Porque, assim, as pessoas, porque na Malásia, tem os malaios, tem muito chinês, tem muito indiano. E, assim, a religião deles é muçulmana, né? Então, você vê muita mulher com o rosto coberto. Então, você já fica meio assim, né? A gente brasileira sempre muito, né? Pra frente. A gente é muito expressiva. Às vezes eu me sentia meio assim, de sair de short na rua, porque os caras lá olhavam muito, tipo assim... olhavam muito, e às vezes era um olhar de curiosidade, mas às vezes tinha um olhar meio assim de, sabe, não muito legal para nós mulheres, né? Enfim, então lá eu já me senti meio um pouco acuada, assim, um pouco não muito legal. Mas enfim, gostei, né? Mas assim, é uma coisa que, ai meu Deus, voltaria super. Porém, né? Estávamos lá, vamos conhecer, né? Enfim. Totalmente diferente do que a gente sente na Tailândia, porque a gente saía de short, de blusa de manga, de alcinha, a gente não sentia, não tinha esse tipo. Mas isso eu não senti só na Malásia, não. E na França também, as pessoas, eu saía às vezes assim, de manhã de short, ia no mercado de chinelo, assim, nossa, parecia que eu tava pelada.
Sério, todo mundo olhava. E assim, na França era um olhar de reprovação. Eu sentia um olhar de reprovação mesmo. Tipo assim, você não é daqui, o que você tá fazendo aqui? Entendeu? Tipo, que roupa é Então, essa que você tá aqui em François? e assim, a gente tem uma. Voltando, né? Não sei, enfim. Na França a gente tem uma visão muito que as pessoas são super pra frente, que são super fashionistas, super básicas as pessoas. Branco, cinza e preto. Sério, eu falei, gente, Coreia. cadê o glamour? Quero glamour, gente. Quero glamour. Mas não é. Dizem que Não é. as mulheres de Milão, né, se vestem muito bem. Diz que Milão, sim. Agora, Paris é todo mundo no cinza, no preto. É, tipo, sem graça. Mas lá Em questão. Diga. Eu falo. Não, eu Pode ia falar, perguntar em questão de valores lá. Tu acha que Tailândia é mais barato do que Malásia ou tá ali no mesmo patamar? Tailândia é mais barato. Malásia é quase 1 para 1 pro real. Ah, Quase 1 para 1. Entendeu? Mas assim, depois que eu voltei pro Brasil, né? Eu cheguei aqui, o azeite tava super caro. E lá na Malásia, tipo, 1 litro de azeite tava, tipo, R$ 23. Aí minha mãe falou, por que você não trouxe? Tipo assim, porque, assim, em comparação com os preços do Brasil, algumas coisas lá eram mais baratas. Sim. Entendeu? É o custo, né, é diferente. O que a gente paga de imposto é meio bizarro, assim. Então, tipo, você fala, nossa, lá eu pagaria muito mais. Eu tiro pelo que eu via na Tailândia, quando eu comprava café, tipo, eu vou lá, pacotezinho de café, R$ 15, R$ 12. Isso porque eu escolhia um café bom, um café, normalmente era café importado. Por isso que eu falei, quando eu tava falando pra Aline aqui nos bastidores, eu falei, gente, vá pra comprar, assim, compre as coisas que ele usa, assim, coisa local. Pasta de dente local, sabonete, café, porque, tipo assim, é bom e é barato. E aí no começo a gente chega meio com receio ou fica com medo e tal. Aí a gente quer usar o nosso, tipo, eu usava Colgate, eu usava seda, Pantene, então, tipo assim, eu usava coisas que a gente já conhecia, Dove. Aí, querida, eu falei, quer saber? Vamos mudar esse trem. Aí eu comecei a usar as coisas dele, porque era muito mais em conta, mas assim, é muito bom, é muito bom. Então, tipo, você vê um café lá, 500 gramas, você paga, tipo, 12, R$ 15, e você chega aqui, 18, 23, 25, 30. Aí você fala, meu Deus. E outra, e o café daqui, esses que a gente paga isso, nem é um dos melhores, né? Exatamente. Sim, né? E lá quando a gente tomava café gelado, você fala assim, café gelado, você olha assim, bizarro, café gelado. Gente, é É a apaixonante. melhor coisa. Nossa, é a melhor coisa. Nossa. É Nossa, muito bom. aquele do 7-Eleven. Nossa. Maravilhoso. 7-Eleven. A gente de 7-Eleven. Vou escrever 7-Eleven. Gente, não tinha um dia que eu... na frente da minha casa, eu dava 20 passos assim e tinha uma 7-Eleven. No meu condomínio, na frente, tinha uma 7-Eleven. Eu falei, é Não, é maravilhoso. assim, meu Deus, aquele misto quente. Aquele... Jesus. Tainã, Nossa. querida, tá entendendo? É sobre isso que eu falo pra você. Vamos, amor! É isso, vai dar amiga. certo. Eu não posso arrepender. Sério. Olha, vamos Maravilhoso. Tá, lá da Tailândia, lá, você viveu algo mágico. Algo que você falou, não tá no meu roteiro. Nada tava no seu roteiro, né? Vamos falar assim. Foi só com Deus. Mas enfim, você viveu algo mágico chamado Festival das Lanternas. Como foi pra você? Então, vivi 2 festivais, né? O pago e o gratuito, né? Assim, eu fui quando eu já conheci o festival antes, já sabia que existia, mas assim, nunca cheguei a pesquisar sobre muito a fundo. Então, quando eu fui, eu falei, não, eu quero fazer. Porque eu cheguei lá dia 4 de novembro, e o festival ia acontecer no final de novembro, porque no ano que a gente foi, aconteceu no dia 23, não foi, eu acho? Se eu não me engano, era 22, 23 ou 23, 24. Era alguma coisa assim. Então, eu fui já falando, não,
quero ir. Só que na minha cabeça eu falei, não, eu vou no gratuito. Porque eu vi vários vídeos na internet falando, não, porque o gratuito é muito melhor, tem coisa muito mais local. E aí eu falei, não, eu quero uma experiência local. Então, na minha cabeça, eu não ia fazer o pago. O pago. Não ia. Tanto é que a Sandra, que eu conheci lá na Itália, ela também foi pra Tailândia e a gente se encontrou. E aí eu que coloquei na cabeça dela, falei, vamos pro festival. É isso aqui, mostrei pra ela, falei, ó, vamos. Como é bonito. Só que aí só que a gente falou assim, vamos no gratuito, blá blá blá. Quando chegou lá, que a gente foi pro gratuito, foi um caos pra chegar no gratuito. Ninguém queria levar a gente, era longe. E pede e fala, ai, leva a gente. Não, não dá pra levar. O Grab, sei lá como fala. É Grab, não é? O aplicativo lá? É Grab, só que lá é aqueles caminhãozinho, parecia um caminhãozinho de bombeiro, né? Não, mas o tipo Uber lá. Ah, é Lembra Grab. que a gente tentou chamar? É, o Grab. A gente tentou chamar, a mulher queria cobrar muito caro pra levar a gente, e a gente não ia saber se ia conseguir voltar. E vai, não sei o quê. Só que na minha cabeça. Só que assim, os dois acontecem no mesmo dia. O tanto pago quanto gratuito. Só que eu não tinha comprado ainda. E o outro era no dia seguinte, só ia ter mais aquele dia. Uhum. Falei, tem que ir nesse gratuito. Vamos nesse gratuito. A gente vai nesse. Tem que ir. Aí fizemos o rolê lá. Chegamos lá no tal festival gratuito, já tinham soltado todas as lanternas quase. A gente foi uma das últimas, não achava mais lanterna pra comprar. Assim, morreu o meu sonho ali. Eu fiquei decepcionada. Eu falei assim, não, eu quero aquele tanto de lanterna no céu. Aí, resultado. No dia seguinte, eu e a Sandra falamos, vamos no pago. Tipo assim, o festival que começava era o quê? 3 horas da tarde, não era o encontro? 3 horas. Isso, 9 da manhã, 10 da manhã, a gente mandando mensagem para as agências. Você tem ingresso ainda? Você tem ingresso ainda? Não sei o quê. Aí tá, aí uma pessoa tinha, aí eu falei, Sandra, compra, pelo amor de Deus, compra, Sandra. Aí ela comprou, depois eu transferi o dinheiro para ela, conseguimos ir no pago. E assim, foi uma das melhores decisões da minha vida, porque assim, pode ser que as pessoas achem que não é uma experiência tão local por ser pago, mas eu achei, assim, incrível. Assim, sério. Eu lembro daquele dia parecendo que eu tava num filme da Disney, assim, que eu, assim, foi a melhor sensação. Você ver aquelas lanternas, você acender a lanterna, foi muito mágico. Sério, assim, recomendo. Eu já pra todo mundo eu falo, vai pra Tailândia e vai no festival. Vai pra Tailândia e vai no festival. Pra todo mundo eu falo, você precisa viver essa experiência, de verdade, porque foi mágico aquele dia. Ver aquelas lanternas no céu, assim, eu vejo os vídeos, eu fico assim, ai, eu não acredito que eu vivi isso, eu tava lá. Entendeu? Assim, sério, foi muito bom. Foi muito bom. Se eu pudesse, eu ia de novo. Eu vi o vídeo desse ano, né? Porque já aconteceu. Eu queria estar lá. Lá. Eu vi desse ano, tipo, foi surreal. Eu lembro que uma moça veio falar comigo, isso não sei o que, sobre ingressos. Você falando dos ingressos, aí eu, tipo, ela falou comigo, eu acho que no final do mês passado. E aí eu falei assim, não sei, conversa com a agência e tal. Aí eu indiquei a que eu fui, eu falei, tem outras, nanana. Eu entrei no site da própria organizadora do evento lá, porque, para quem não entendeu, eles fazem o pago. O que é o pago? A galera compra o ingresso e vão para onde eles organizam ali, eu acho que são 3.200 pessoas, não me lembro. Tipo assim, aonde você vai naquela parte, como se fosse um estágio, mas a céu aberto, aí é separado por categorias e tal. E tem aonde é o gratuito, que é onde vai toda a galera, os tailandeses mesmo, a galera que tá ali, e aí vão. Só que assim, é longe mesmo, é longe da cidade de onde a gente tava. É bem longe, deu mais de 1 hora, eu acho, de carro, não foi, Aline? Eu acho que deu mais de 1 hora, mais. não é? E aí, tipo assim, de carro da onde a gente estava ali, da parte central de Chiang Mai, até a beira do rio lá, para onde que solta as lanternas, é bem longinho. Então,
Tem esses dois. Então, assim, aí a pessoa veio, perguntou pra mim se ainda tinha os ingressos. Aí eu falei, ó, fala com essa agência, fala com essa. Eu entrei no site mesmo de quem organiza lá, não tinha mais ingresso. Esse ano eles esgotaram tudo, tudo mesmo. E eles fizeram até não lembro se é um palco, como que eles montaram, mas ficava numa parte mais alta. E é assim, tem a stand, a VIP e a Premium. E era a Premium da Premium. Aí, gente, que chique. E tipo, eu acho que só iriam ali, tipo, 150, 200 pessoas, eu acho que nem isso, nessa parte, assim, e não tinha mais ingresso pra nada, e eu falei, bizarro, 2 meses quase ali antes do festival, já não tinha mais ingresso. Então, tipo assim, quando você conseguiu o seu ali, horas antes, era tipo assim, era pra ser, mano, eu falei, vai, Era pra eu estar lá, entendeu? Eu e a Sandra, tanto é que nossa cadeira era na última fileira. Mas foi bom porque a gente viu, assim, todinha as lanternas que o pessoal da nossa frente soltava. Então, assim, foi muito bom. E, assim, também pro pessoal que não sabe, é porque não pode soltar as lanternas na cidade. Então, tem que ir pra um lugar, tipo, numa área rural, né? Assim, pra poder soltar essas lanternas. Se bem que eu acho que esse ano eu vi que o rei lá liberou. Não teve alguma coisa assim? Então, eles falaram que ele ia liberar, não sei se realmente confirmou, não sei. Só que porque eles param os aviões, nesse momento não passa avião, não circula avião ali em Chiang Mai no momento do festival. Eles fecham a área, né? Esqueci, a área aérea, gente? Aéreo. Espaço então, aéreo. Espaço aéreo, exatamente. Eles fecham, então, tipo, não passa avião nem nada. E aí, porque a galera, meio que, assim, pelo que a gente viu, a gente voltando do gratuito lá, a gente viu que a galera tava soltando no meio da cidade, então meio que uma falta de responsabilidade, porque não pode, porque é como se fosse um balão, gente. Ele tem uma chama, né? E assim, na Tailândia, para quem não sabe, é o Brasil dos fios, mas assim, bastante fio, muito fio. Você acha que no Brasil tem fio assim? Tem muito. Muito. Então, falaram que o rei ia liberar para soltar de lá, mas eu realmente não vi se foi confirmado. Eu escutei burburinhos, assim, páginas que eu sigo, que eles iam liberar, mas acredito que não, não sei. Mas a galera é meio abusado, né? Então. E os turistas, principalmente, né? Verdade. A outra, gente, ali só come, tá? Ela veio aqui pra lá e fazer entrevista pra comer. E eu vou colocar no ar, se ela tá achando que eu não vou pôr, eu vou pôr ela comendo pra vocês verem como que é a entrevista. Você quer fazer uma pergunta pra entrevistada? Obrigada por participar. Acho que ela quer fazer uma pergunta pela comida da Tailândia, acho que é. Tô sentindo aqui. Leve. Não, vamos tatuar, tô falando, vamos tatuar, leve, por favor. Não, agora que tu falou, como foi chegar, tipo assim, questão da comida? Eu imagino que é muito diferente do que a gente tá acostumado e do que tu comeu também na Europa, né? Como foi, assim? Eu sou uma pessoa que normalmente como de tudo, assim, são poucas coisas que eu não como. Então, acho que, assim, pra mim foi fácil. Porque, assim, muita coisa do que tem lá, tipo, por exemplo, vegetal, as comidas já tem muitos vegetais. Então, eu já sou acostumada a comer no meu dia a dia. Então, pra mim, não teve uma diferença, assim, cultural muito grande em relação à comida. Então, assim, basicamente eu comia de tudo. Eu chegava lá na rua e falava, o que eu vou comer? Mas eu também não olhava muito, assim, pra higiene. Eu fechava o meu olhinho, assim, ó, só mandava ver. Tanto é que eu passei mal só uma vez lá. Assim, que eu tive dor de barriga. Só uma vez que eu passei mal na Tailândia. O restante foi de boa. Mas eu comia de tudo, assim, o pad thai, eu queria experimentar tudo. Eu falava, vamos comer. Depois eu me entendo, se passar mal. E assim, porque lá na Tailândia tem muita feirinha. Tem feirinha pra tudo quanto é lado. Você olhou, tem feirinha aqui. E tem muita comida de rua. Lá tem a cultura muito forte de comida de rua. Então, assim, porque era na rua que você tinha que comer. Em casa. Tudo deles é comer na rua, né? Porque também é muito barato você comer na rua. Então, assim, e comidas ocidentais são mais caras. Então, eu falava,
Vamos aqui mesmo. Teve um dia lá que eu parei numa barraca e aí era uma panela que tinha, acho que não sei se era um porco inteiro, um joelho. Eu identifiquei qual que era o negócio ali. Falei, moça, me dá um desse aí, desce um desse aqui. Vamos, sentei numa mesinha lá. E ela veio, e pior que tava muito gostoso, parecia ser um porco cozido, eu não sei que parte do porco que era, mas era numa panela muito funda, assim, que ela cozinhava, cheia de óleo, cheia de óleo. Mas eu falei, vamos, meu Deus, Fritura é o tempero. manda. E pior que tava muito gostoso. Mas se você olhar ali, pra quem é muito nojentinho, Não come. não vai. Não vai. Não vai. Não vai. Porque, assim, vigilância sanitária do Brasil chora um pouquinho na Tailândia. Chora. Porque, assim, é na rua e lavando a panela no chão e... Enfim, é um pouco, assim, precáriozinho. Mas as comidas são muito gostosas. Então, você tem que balancear. O que você quer? Você quer uma experiência cultural ou você quer... Exatamente, tipo, e é isso exatamente que eu falo pro pessoal, quando eu vou montar roteiro, eu vou explorar alguma coisa, fala assim, se você for meio, assim, fresquinho, né, assim, não gostar muito, não come em barraquinha, vá em lojas, vá em shoppings, vá em restaurantes, tem shopping em várias esquinas na Tailândia, tem muito shopping, muito, assim como tem muitas barraquinhas, tem muito shopping, então, normalmente vocês estão bem assim posicionado, né, no lugar central e tudo mais, porque tá indo para turistar ali mesmo, então tipo não fica tão afastado. Então você com certeza vai estar perto de shopping. Na dúvida, vai numa 7-Eleven, tem comidas na 7-Eleven, tudo fechadinho, maravilhoso, que eles esquentam lá, eles te dão colher e tudo mais. Tem 7-Eleven ali da Chinatown que era meu xodozinho, que eles faziam na hora, o arrozinho, o ovo, o bacon, era maravilhoso. Então, assim, vai numa 7-Eleven se tiver muito, não vou comer na rua e tal. Então tá, não vai. Vai no restaurante que você olhar pra cara do restaurante e falar, aqui tá bem limpinho, aqui tá bom. Então não come na rua. Eu falo isso pra galera, entendeu? Eu falo assim, não vai comer na rua. Vai comer na rua galera que não liga, mochileiro que tá lá, vamos todo mundo junto, quero viver isso aqui. Então vai. Eu mesmo, eu comi muito na rua. Tem um castelinho lá que eu falo que é um castelinho da princesa, a coisa mais linda. E eu adoro. Lá tem um churrasquinho. Gente, isso é 10 bar o churrasquinho. 10 bar deve estar dando nem R$2. Não sei quanto tá 10 bar, mas enfim, 5 reais, 6 reais. Menos, mulher. Menos. Né? Não sei quanto que tá dando 10 bar. 5 100 reais? bar dá 14 reais. Ah, não, tá certo. 10 bar. Então, 15. Não sei, a gente põe a conversão aí. Enfim, lá, 10 bar o churrasquinho. Gente, eu pego o meu copinho, assim, e vou nos espetinhos. 1 espetinho, 2 espetinhos. É a coisa mais maravilhosa do mundo. E aí tem de porco. A maioria lá é porco, mas assim, lá tem porco, tinha frango, tinha coração. Eu amo coração de galinha. Então, tipo assim, uma delícia. Se você olhar para a barraca, se você investigar muito, você vai falar assim, não quero. Então, eu comi várias vezes, nunca passei mal. Morei 9 meses na Tailândia, eu nunca passei mal. Comi de tudo, comia na rua. Amava as tiazinhas. Do lado da minha casa, a tiazinha ia com as frutas, assim. Eu ia lá, eu pegava manga, ela coloca no saquinho, você olha pro saco e fala, tá bom. Aí você pega o pauzinho e sai comendo manga na rua e vai no fé. É maravilhoso. Então, é isso. É tipo assim, você tem ali a parte do ai, não gosto, não quero. Ou que nem a Aline falou, tipo, tem muito vegetal, muito vegetal. Tudo você vai encontrar cenoura, tem aquele alho, poró, tem muita coisa. Então, tipo, agrião, se você não gosta de vegetais, então não vai, galera. Então, eu acho que vai pro shopping que você se dá bem. Porém, você perde muita experiência Muita. não comendo na rua. Nossa. Porque, assim, é um show à parte, assim, as comidas de rua. Na é um show à parte, então... que é muito mais barato. Entendeu? E no shopping, comida ocidental, você vai pagar muito mais caro. Se você for rico, come no shopping, então. Exatamente. Eu lembro. Mas, assim, eu penso uma coisa assim, se é pra comer, tipo, no McDonald's, eu como aqui em São Paulo. Não vou... Tudo bem que lá a gente comeu, né? KFC, tudo. Porque às vezes a gente quer ter uma comidinha conforto, né? Pra dar um alento no coração, uma coisa conhecidinha, né? Mas, se é
Eu não vou pro outro lado do mundo comer no McDonald's, que é tudo igual em todo lugar. Ó, eu nunca comi KFC no Brasil, comi na Tailândia. E aí, nem é apimentado, tá? Nem Não, pra apimentado. você ter uma ideia, eu não comia pimenta antes de ir pra Tailândia. Agora eu experimento as pimentas e falo, fraquinho isso aqui, hein? Traz mais. Agora eu tava em Aruba, né? E aí lá a gente comprou umas pimentas. Aí eu botava assim e falava, isso aqui tá muito fraco. Tá muito fraco. Isso aqui não é pimenta, não. Agora eu me tornei adepta de pimenta. Tudo agora eu quero botar pimenta. Nossa, Tailândia, fez ali Eu amo restauração. pimenta antes mesmo de ir. Querida, você que quer ir pra Coreia, pimenta, amor. Na Tailândia, você ainda fala assim, dois pais, eles tiram. Dependendo do prato, 90% dos casos, eles tiram. Vai pedir no Spice lá na Coreia? Hoje mesmo eu fui fazer comida, meti pimenta ali com show e com um monte de coisa no frango. Só eu sei que só eu e meu irmão comem aquilo ali. E o pai, enfim, né? Mas a mãe não gosta, a mãe odeia pimenta. Então eu tenho certeza que se tem uma coisa que ela não ia comer foi o frango que eu fiz hoje. Eu botei pimenta mesmo, foi com gosto, mas assim, do jeito que eu gosto de comer aquele ardor mesmo assim, gostoso. Ah, eu não gosto de pimenta. então, eu gosto de pimenta, mas é aquela pimenta saborosa. Mas na Tailândia, era aquela pimenta que seu lábio ficava deste tamanho, que seu nariz tampava. E você falava, Jesus. Aí eu já não gostava muito. Mas, enfim, às vezes você não tinha escolha. Era aquilo. Nos lugares, assim, mais turísticos, você conseguia pedir 100. Mas nos lugares que você ia mais pro interiorzão, ou assim, num lugar mais local, não dava, não. Era daquele jeito e tome coca e tome água e vamos que vamos. Exatamente. Eu lembro que quando eu pedi a marmita lá no condomínio, aí, gente, veio um pozinho preto. Eu falei, isso é pimenta. Ah, eu falei, isso é pimenta, tia. Aí, é pimenta. Ah, vai com pimenta. Aí você prepara o pó, o copo Já d'água. foi. E assim, na fé do Senhor. É desse jeito. É. Olha, e em questão de idiomas, tu fala inglês ou era só muito na mímica? Então, eu sei o inglês, é o inglês para não passar fome, entendeu? O básico ali. Eu consigo me comunicar, mas assim, quando começa a já ficar muito. Aí eu já falo, calma aí, galera. Não. Eu acho que isso, numa próxima viagem, eu preciso melhorar, porque às vezes me limitava um pouco essa questão do inglês, de não conseguir desenvolver muito. Porque, assim, eu fiz amizades com pessoas de outras nacionalidades, mas eu acho que eu não me aprofundei nessas amizades justamente por causa do inglês, de não ter, assim, um inglês fluente. Porque, assim, a pessoa começa a te perguntar umas paradas e você fica, calma, eu não cheguei nessa parte do curso ainda. Assim, calma aí, galera. Google Tradutor aqui. Então, eu acho que isso limitava um pouco as minhas relações com pessoas de outras nacionalidades, entendeu? Que falavam só inglês. Quando as pessoas falavam espanhol, aí eu conseguia já também ter uma comunicação, que a gente coloca um portunhol ali e vai. Mas, assim, eu acho que o inglês é essencial, assim, porque, assim, você consegue desenvolver mais, conhecer mais pessoas e acho que isso agrega, porque, querendo ou não, viagem não é só sobre o lugar, é também sobre conhecer pessoas. Porque eu acho que quando você conhece uma pessoa ali, a viagem fica mais legal. Tudo bem que eu viajei sozinha, mas eu não fiquei sozinha lá. Entendeu? Então, eu acho que o inglês fortalece você fazer mais amizade com pessoas de outras nacionalidades. Né? Para você não ficar só no how are you, não sei o quê. Você conseguir desenvolver mais. Mas, enfim, consegui. Fiz bastante amizades de outras nacionalidades, mas eu acho que pouco limitadas. Isso é uma coisa que eu falei pra Di, que todo mundo me pergunta quando sabe que eu estudo coreano. Pra que tu tá estudando coreano? Eu, gente, desde que eu botei na minha cabeça que eu quero ir pra Coreia, que eu queria conhecer a Coreia, porque eu fiz, como eu falei pra Di, falei pra outra que a gente entrevistou, que eu fiz o caminho contrário dos K-popers, da Dramalândia inteira, entendeu? Eu assisti um dorama,
eu vi as paisagens da Coreia e me apaixonei pela Coreia. Ponto. Foi isso. E aí comecei já a pesquisar um monte de coisa, assistir um monte de vídeo de quem tava indo. E o pessoal falando, com inglês você se vira. E eu, gente, eu não quero me virar, eu sou uma pessoa comunicativa, eu quero chegar lá e conversar com o povo. Vou aprender coreano, bem isso. Exatamente. E daí eu comecei a consumir os conteúdos, porque você tem que consumir conteúdo para você estar aprendendo, né? Tipo, o espanhol, eu sou intermediário avançado, mas só com o que eu aprendi na escola. Só que como o que eu aprendi na escola, para mim, foi uma base muito boa, eu continuei, tipo, ouvindo música, assistindo filme, assistindo séries, e eu tento o máximo, tipo, eu assisto uma série, um filme, sem legenda, eu entendo, entendeu? E procuro fazer mais disso, porque pode ter uma coisa ou outra que eu não vai entender, claro que vai ter, mas se eu não tiver me expondo ao idioma, com certeza vai ser bem mais difícil, né? E aí, agora eu tô na luta aí com a Di pro inglês, a gente tá aí lutando. É complicado. Mas eu acho que, assim, quando você tá lá no lugar que você precisa falar, você desenvolve. Por exemplo, nos 6 meses que eu fiquei, por mais que na Espanha, na França, enfim, na Itália, eram outros idiomas, mas a maioria falava inglês. Então, eu tava ali em contato. Na Tailândia, então, que era um tailandês, a gente aprendeu a falar 3 palavras, então era o inglês que você precisava. Então, eu acho que você desenvolve muito mais quando você tá no contato com a língua, porque você precisa se virar, então você precisa aprender, você é obrigado. Porque senão você vai morrer de fome, ou sei lá. Exatamente. Então, acho que é super necessário, assim, para quem quer viajar. Nem todo mundo o inglês é necessário. Não só para quem quer viajar. Mas para todo mundo, eu acho que é essencial aprender. Porque também te abre portas em outros lugares, na área profissional, enfim. Então, recomendo que todo mundo aprenda. Inglês já virou algo que, tipo assim, é a sua segunda língua ali. Você já tem que estar num. Fala qualquer outro. Português. Tá aí, inglês. Você já tem que ter. O inglês, ele. Você usa para tudo, é algo assim que você vai precisar em tudo. Começa ali com o básico e tudo mais, mas realmente você sente falta da parte da comunicação. Tipo, você quer fazer alguma coisa, a Aline fala, você vai passar fome, não sei o quê. Mas é uma forma figurativa, é que você precisa mesmo do inglês, você quer conversar com alguém, você quer ter um diálogo ali a mais, você vê um negócio legal, você quer se comunicar com essa pessoa, você não consegue. Tipo, se a Aline não fosse brasileira, eu não teria conseguido ter uma conversa com ela e tudo mais, porque eu não falo inglês. Então, tipo assim, é uma amizade ou uma pessoa que eu perderia de conversar porque eu não falo a língua, nem a raça, não sei o quê. Então, como ela falou, ela sabe o básico ali, então vai do básico e vai se expondo na língua, vai tentando. Cada dia você vai fazendo uma evolução, porque precisa. É algo assim, hoje em dia, realmente essencial. Sem o inglês, cara, é bem difícil. Minha base do inglês já foi muito ruim, sabe? Eu acho assim que quando você tem bons professores na época de escola, você consegue desenvolver bem e não cria tipo um trauma do idioma, né? Eu criei tipo um trauma do inglês. Já do espanhol, não. Eu tive bons professores de espanhol na escola. Então, tipo, a minha base foi muito boa para mim hoje, entendeu? Mas já o inglês, nossa senhora, eu tenho um trauminha ali bem básico. Eu entendo o básico ali, eu acho que viajar é como tu diz, eu não passo fome, mas tipo, bem básico, eu acho que nem para conversar alguma coisa assim, eu já acho que já não ia. Para pedir uma comida, água, isso aí. Você pedir água no Mas bolso. Como ia você ser pede água no desespero. bolso, filha? Então, isso aí. Eu, assim, eu considero que eu consigo entender basicamente tudo que a pessoa me fala, mas na hora que eu vou falar, aí eu já travo, entendeu? Mas eu acho que a gente tem, assim, muito medo de errar. De falar errado. E acho que a gente tem que falar errado mesmo, e aí, conforme for, a gente vai aprendendo. Então, acho que a gente tem que perder essa parte de ter medo, de ter vergonha. Porque, assim, os gringos vêm aqui pro Brasil e mete um pau de queijo aí, a gente
Então, assim, né, a gente precisa destravar essa parte. Eu acho que é uma coisa dos brasileiros, sabia? É, realmente, a A gente gente entra tem nessa esse. vibe aí de tipo, Querer eu tenho falar medo, eu vou certo. falar errado, vou ser julgada, vou sei lá, um monte de coisa, vão me ridicularizar e blá blá blá. E aí você se trava, você se prende É, e não faz. mas isso tá na nossa cabeça. Eu acho que a gente precisa perder esse medo. Porque, assim, quando eu tava na Europa, às vezes eu falava umas, tipo assim, eu queria me comunicar, tanto é que tem até uma história engraçada. Que eu conheci uma menina do país Geórgia, que fica lá perto da Rússia. E aí a gente conversando, aí eu acho que ela perguntou se eu queria conhecer o país dela. E eu falei, não. Ainda fez uma cara, tipo assim. Eu falei, eu acho que eu falei alguma coisa errada, mas na minha cabeça ela não tinha me perguntado isso, ela tinha me perguntado alguma outra coisa. E eu falando, não quero conhecer seu país, né? Acho que não foi isso, mas enfim. Mas eu tava ali tentando, entendeu? Assim, É meio linda, Georgia. errei, mas falei que nunca vou conhecer o país da menina, falei. Perdeu a amizade. É. Não, ela me adicionou no Instagram. Somos Olha, Ah, amigos no Instagram. ah, É. Mas, ó, se ela estiver ouvindo aí, eu quero conhecer o seu país. se ela estiver ouvindo, É. Ela vai entender muito, né? ah. A Di bota a legenda depois, aí Di. gente, o Fala, YouTube menina. tá revolucionando aí, ó. A gente Você ele pode conhece. Legenda de milhões. Vamos expandir aí, vamos expandir. Vamos expandir. Tá bom, gente. Agora, recentemente, a Kirilda foi pra Aruba. Sim, fui. Mas assim, foi uma viagem de família, nem estava planejado. Ah, Eu fui porque eu tentei tirar o visto americano e não passei. ai, Ai, mulher. é por isso que eu não Ô, tento tirar o dó. visto É americano. caro. Sim. Então o plano era para ir para casa dos meus tios que moram lá nos Estados Unidos. Só que aí não me aprovaram, nem eu nem minha mãe. E aí fazia 18 anos que eu não via minha tia e nem minhas primas. E aí ela falou, então vamos nos encontrar lá em Aruba. Aí todo mundo foi para lá e nos encontramos e foi incrível, assim, maravilhoso. Ah, Então foi meio que de última hora, porque o plano era ir para os Estados Unidos. uhum. Mas aí os americanos não me quiseram lá, né? Mas enfim. Aí fomos todos para Aruba e Eles foi têm incrível, maravilhoso. uma loucura, assim, né? Sei lá, uma noia que todo mundo quer o visto pra lá é que quer ficar lá. Eu mesmo só queria o visto só porque os voos por lá é mais barato. Não, Eu não tenho, não. Eu nunca tive esse sonho de ir para os também Estados Unidos, não. A assim. única coisa que eu Nem quero eu. conhecer dos Estados Unidos, se eu fosse conhecer assim, mas tá lá no final da lista, seria Las Vegas. Mas já falaram pra mim ir pra Hong Kong e lá eu ver Las Vegas de lá. Eu falei, então tá bom. É. Eu falo que tem um obscuro, né, em Las Vegas. Que é sério, falam que muita gente vai para lá Sério? e se afunda em jogo e acaba não tendo mais dinheiro. E tem muito morador de rua lá. Muito, porque as pessoas às vezes vão com sonho, assim, e acaba perdendo todo o seu dinheiro e tem que morar na rua. É sério, depois vem aí, pesquisa. Não, mas não Pô, ia ser meu vicia, caso, né? não, Fia. Ia de boa mesmo. Não ia ser meu caso. Que faz em Vegas fica em Vegas, né? Que queria, né? Não, porque o povo vai pra lá jogar e fica sem dinheiro. Não ia ser meu caso. Fica tranquila. Mas esse dinheiro não tinha. Jesus. Nesse Aruba foi o último país que tu foi, né? Contabilizando com ele, já foram quantos países que tu já conheceu? Foram 12. E desses 12, assim, qual que mais te surpreendeu? Qual, assim, que tu mais gostou de ter conhecido? Tailândia. Assim, não tem igual. Sério, assim, por mim eu moraria lá, sério. Por mim eu moraria lá. Tailândia foi incrível, assim. Porque acho que é um combo. As pessoas são acolhedoras, o lugar tem muita coisa para você fazer, para você conhecer, tem natureza, tem montanha, tem praia, tem para todos os gostos. É barato,
A comida é boa, eu considero que a comida é boa. Você consegue se locomover no país com muita facilidade, tipo assim, a logística do país é muito boa e tá preparada para o turismo, para as pessoas. Então você consegue ir de uma cidade a outra, pegar um avião, um ônibus, assim, com facilidade, você não tem uma dificuldade. Então eu considero que isso é muito bom para quem quer fazer turismo. Então, eu acho que é um combo. A Tailândia, juntando tudo, tem o meu coração, entendeu? E aí, acho que foi uma das melhores experiências que eu tive de viagem. E os planos para 2025? Já tem viagem programada, em pensamento, para planejar? Não tenho ainda. Tô deixando na mão de Deus. Mas, assim, o meu plano para 2025 eu quero abrir minha empresa de designer gráfico e me firmar para eu conseguir me estabilizar e começar a viajar como nômade por mais tempo, entendeu? Porque, assim, precisa ter um emprego, gente. Não tem como você viajar, não é loucura que você vai e vai surgir o dinheiro do nada, não tem como. Então, assim, a gente ainda precisa trabalhar. Então, meu plano para 2025 é me estabilizar na área do designer, para eu conseguir ter uma renda e viver viajando aí, e seja o que Deus quiser, né? Mas, claro, com mais planejamento, gente, por favor. Depois não vamos fazer nada maravilhosa, ela vai com planejamento agora. Mas, assim, isso é novidade, porque eu sou virginiana, gente. Virginiano é super metódico, é super blá blá blá. Então, eu me cansei de ser assim. Por isso que eu falei, não, vou fazer planilha. Quero, vamos me jogar, vamos deixar a vida me levar. E a vida me levou. Se levou pro outro lado do mundo. Levando, entendeu? Mas, assim, eu acho que se eu tivesse mais planejamento, eu conseguiria me manter mais tempo na estrada. Porque eu voltei realmente porque o meu dinheiro estava acabando. E eu não queria ser uma irresponsável de colocar tudo no cartão, fazer empréstimo sem ter, né? Não sou assim também, não sou uma doidona aí, não, né? Tenho responsabilidades. Então, eu falei, não, antes do dinheiro acabar tudo, vamos voltar para casa, né? Porque voltei para casa dos meus pais, é mais fácil, né? Você se manter, enfim, conseguir se reerguer. Então, eu falei, não, é melhor, vamos voltar, vamos colocar o pé no chão, né? Exatamente. Vamos. Entendeu? Então, assim, e aí todo mundo que eu conversei, que eu falava, não, eu vou voltar, né? Falou, Aline, você vai ter outras oportunidades. Você tem 28 anos. Por exemplo, a Sandra, que a gente conheceu, ela tinha acho que 38. Ela falou, Aline, quando que com 27 anos eu pensaria que eu ia viajar o mundo? E você com 27 anos viajando pelo mundo, entendeu? Então, você tem tempo, você pode ganhar dinheiro e voltar. Então, assim, não se preocupa com isso. Então, aí eu falei, vou voltar e é isso. E trabalho de novo e ganho mais dinheiro e volto a viajar. Muito bom. Que bom. Fico feliz. É exatamente esse pensamento. Ganhar grana e zarpar pro mundo. Vamos, Tainá! Vamos! Tainá é terrível! Gente, eu falei pra Di que, tipo assim, que antes de eu sair pelo mundo, eu tenho que arrumar um emprego que dê pra mim, sabe? Pra mim sair pelo mundo, porque, tipo, uma hora o dinheiro vai acabar. Então, assim, preciso ter uma renda ali pra poder dar dinheiro. Não dá pra sair ainda que nem louca, não. Realmente, isso aí eu tenho uma certeza. Eu falo que uma média ali de, assim, chutando, eu acho que ainda um pouco alto, assim, para falar que você vai viajar e tudo mais, ali entre 800 e $1.000. Estou chutando bem alto, assim, mas é óbvio que você consegue se virar com menos. Mas se você quer sair, quer aproveitar, quer tudo mais, você tem que ficar nessa média aí. Verdade, assim, e eu acho que, assim, você ter um lugar de onde veio o dinheiro te dá menos ansiedade e você consegue aproveitar mais a viagem, entendeu? Eu acho que eu deixei de aproveitar algumas coisas porque eu estava ansiosa porque eu não ia ter dinheiro. Então, você fica meio preso nisso, entre aproveitar o momento presente
e pensar no futuro. Então, acho que ter um emprego, ter uma estabilidade é essencial. Porém, nunca vai estar tudo perfeito. Nunca. Se você tiver um emprego perfeito, aí outra coisa não vai estar e assim vai. Entendeu? Então, assim, é importante ter essa estabilidade, mas, porém, você tem que pensar que nunca vai estar tudo perfeito. E se você ficar esperando o momento perfeito, você nunca vai. Você nunca, realmente, Então, é aquela coisa assim, faz ali o seu plano, seu planejamento ali, tenta mirar pelo menos um ano, porque se em um ano você não conseguir uma mudança, é meio complicado, né? Então, tipo assim, mira ali, faz um planejamento no ano, da onde você vai vir na sua renda, o que você vai conseguir organizar e tudo mais. E aí, cara, se joga, porque não tem como. Se você for falar assim, não, quando eu arrumar isso aqui, não, quando eu fizer isso aqui, quando isso daqui, você nunca vai, porque nunca vai estar tudo bonitinho, igualzinho, alinhado, certinho, do jeito que a sua cabeça tá falando. Às vezes você tá colocando tanto empecilho assim, com medo de ir. Não, quando eu tiver isso, aí eu vou fazer porque vai dar certo. Mas se eu tiver. E aí você não vai, cara. Fica. Sabe? verdade. Tem que ter esse equilíbrio entre saber quando você pode ir e saber que sempre alguma coisa vai estar ali errado, sempre alguma coisa, quando uma estiver aqui, a outra não vai estar. E assim, porque eu acho que as novas gerações estão vindo mais com isso, de aproveitar a vida agora. Eu não quero me aposentar para poder ir viajar. Quando eu me aposentar, eu não vou ter mais disposição. Eu quero viver a minha vida agora. Eu quero viver hoje, entendeu? Então, eu acho que é importante ter esse equilíbrio, óbvio, para você ter uma viagem saudável, uma viagem que você não fique ansioso, porém também ter consciência que nunca vai estar tudo perfeito. É isso. É verdade. Concordo. Bom, gente, vamos encaminhando para o nosso final aqui, né? Um bate-papo curtinho. Eu falo, gente, vai ser um bate-papo bem curtinho, assim, um papo de comadre. Eu falo que esse podcast devia chamar Papo de Comadre. Uma hora, no máximo uma Papo de hora. comadre. É uns 50 minutinhos ali, uma conversinha. Nunca é menos de 1h30. Nesse Nunca. nível. E Tainá quer perguntar alguma coisa? Eu posso mandar meus bate-bola aqui? Eu tinha visto um aqui, peraí. Ah, Se tem alguma dica ou mensagem para quem sonha em viajar, mas ainda não deu assim os primeiros passos, sabe? Eu acho que, assim, é importante você ter em mente o que você quer, ter um objetivo. Eu quero viajar porque eu quero só conhecer um lugar, ou eu quero viajar por muito tempo, ou é importante você saber o que eu quero, porque assim, aí você consegue definir metas e objetivos. Tudo bem que assim, você pode planejar sua viagem, mas lá no momento você também precisa saber quando que eu vou seguir o meu cronograma e quando que eu preciso viver a viagem mesmo. Então, é importante ter esse planejamento prévio, óbvio, isso é essencial. Eu me planejei previamente, porém, depois não sigam meus passos. Todavia, entretanto. Enfim, é importante você ter um planejamento financeiro, um planejamento também da sua mente. E ter ideia, por exemplo, se você vai viajar sozinho, você precisa gostar da sua companhia. Porque, assim, por mais que você faça amigos durante a viagem, não vai ser igual aos seus amigos daqui. Às vezes você não vai conseguir se abrir, então você precisa gostar de estar com você mesmo. Esse, assim, acho que é essencial. Você estar em paz consigo, você gostar de fazer coisas com você mesmo, porque na maioria do tempo você vai ficar sozinho, entendeu? Então, acho que é importante ter uma mente forte, um psicológico forte, porque, assim, na estrada você vai estar sozinho, você vai ter que pensar o que você vai comer de café da manhã, o que você vai comer no almoço, onde você vai dormir, se você tem dinheiro, se você não tem, se você tem que preocupar com a sua bolsa, principalmente sendo mulher, né? Porque é perigoso ser mulher em qualquer lugar do mundo. Você vai ter que pensar em tudo, é você por você mesmo. Então você tem que colocar na balança. Eu realmente quero isso? Se você quiser, vai. E tem em mente que nada vai sair do seu jeito.
sabe? Você vai ter que perder o controle. Você vai ter que perder o controle. Porque, assim, você na sua mente pensa, vou fazer isso, vai acontecer isso, eu vou para tal lugar. E às vezes chega lá, não é bem assim, ou, enfim, várias coisas, vários fatores podem acontecer. Então, tenha em mente isso também, que as coisas vão sair do seu controle. E você precisa estar em paz com as coisas saindo do seu controle, entendeu? Uma E é coisa que isso. você falou é bem certo, assim, sabe? Que acho que a pessoa, antes de viajar sozinha, ela tem que começar a frequentar lugares sozinha. É ir num show sozinho, é ir no cinema sozinho, é ir num shopping sozinho, é ir se aproveitando a sua companhia antes mesmo de entrar numa viagem, porque na viagem vai ser bem mais complicado. Com certeza. Com certeza. Isso é um Isso é Exatamente. importantíssimo. A galera tem esse receio, né, de sair sozinho. Ah, não vou no cinema sozinho, não vou no shopping sozinho, não vou sei lá, no barzinho um sentar ali restaurante. sozinho. Ai, fulano vai estar me olhando, não sei o quê. Cara, não vai. Cada um tá tomando conta da sua vida. Ninguém tá nem aí, só vai, senta, pega a sua cerveja, olha a vida dos outros e pronto, segue a vida. Não vai. É É isso. gostar da sua própria companhia, porque na viagem, 90% do tempo você vai estar sozinho. É, Com exatamente. certeza. Fechou? Pode Fechou. Tararararara. Vamos lá. Dona, da sua viagem inteira, Aline, teve algum arrependimento? Assim, tipo, devia ter feito. Ah, podia ter ido. Deixa eu ver, deixa eu pensar. Eu acho que assim, quando a gente volta, eu sinto que eu fiz tudo o que eu podia fazer. Assim, que eu conseguia fazer na viagem, eu falei, faço. Mas óbvio que você fica meio assim, principalmente questão de envolve, por exemplo, pagar. Que, atividades que você precisa pagar. Uhum. Algumas coisas eu falava, não vou fazer. Não vou fazer. Assim, por exemplo, na Europa, eu me arrependo, tipo assim, de ter ido só em 3 países. Que eu fiquei só os 3 meses. Eu fiquei em Espanha, França e Itália. Eu acho que um arrependimento foi não ter explorado mais. Ter ido. Era aquele É, dinheiro de Veneza lá do seu aniversário. era. Mas assim, eu acho que também um dos arrependimentos também foi ter ido pra Europa primeiro. Sério? Eu acho que eu poderia ter ido pra Ásia, entendeu? Entendi. Pode ser. Talvez você não tivesse nem ido para Europa, viu? Acho que você tinha ficado por ali. Entendeu? Então, acho que esse É, é um dos arrependimentos. Enfim, acho que a vida me levou pelos caminhos que eu tinha que ir, entendeu? exatamente. Eu E acredito levou nisso. mesmo. Levou mesmo. É, por todos os caminhos. Certo. Vamos lá, então. O nosso bate-bola rapidinho. O que vir na sua mente ou o Tá, que tá. você considerar, tá? Deus. Então, eu acredito, porém não acredito que exista só um Deus. Que só existe um Deus. Perfeito. Família. Tudo pra mim. Tudo. Amor. Ah, acho que o amor também é tudo na nossa vida. Acho que a gente precisa de amor. Acho que é Liberdade. necessário. É o essencial. Acho que sem liberdades. E acho que liberdade está principalmente aqui, na nossa cabeça. Da nossa mente. Sucesso. Relativo. Relativo. Eu acho que sucesso, acho que tem muitas ideias de sucesso do que é sucesso. Acho que para mim sucesso é eu conseguir viver a vida e fazer as coisas que eu gosto e que sem me prender ao que a sociedade quer que eu faça. Exatamente. Um país. Tailândia. Tailândia. Eu acho que devia ser Tailândia. Algo que você abandonou na estrada e você falou, nunca mais na minha vida. Pode ser roupa, pensamentos, desejo, qualquer outra coisa.
Eu acho que eu abandonei. Deixa eu pensar. Meu Deus. Acho que eu abandonei algumas crenças sobre mim mesma. Sim, algumas coisas que me limitavam. Eu acho que essa ideia também de você ter uma vida de um checklist, Uhum. eu tenho que fazer isso. As viagens me fizeram eu abandonar. Porque a vida não é um checklist. Você não precisa, sabe? Então, acho que as viagens me fizeram abandonar essa vida certinha, que tem que todo mundo ser de um jeito, todo mundo fazer as mesmas coisas, todo mundo conseguir as mesmas coisas. Sim, aquele que a gente. Foi até uma conversa minha recentemente com a Tainã, se eu estiver entendendo dessa forma, né? Você cresce, faculdade, casa, família, nananana, é isso? Isso as viagens me fizeram abandonar. Exatamente, é isso. Uma frase que você tatuaria para sempre. Eu acho que eu tatuaria hum, liberdade tá no espírito da gente. Acho que sim, mas sim, vamos ficar. Faz sentido. Aí depois Tirando a 7-Eleven que a gente vai escrever aqui. 7-Eleven forever. Tá bom, senhora, entendi. Bom, gente, é isso. Hoje a gente vai encerrando por aqui com a presença da nossa designer de moda e virando uma designer gráfica, Aline. A gente vai deixar o contato dela aqui na descrição, tá, gente? A gente vai deixar o e-mail dela, o Instagram, sigam tudo mais certinho. A nossa querida Itainã, diga, Itainã, que ela fica me zoiando. Eu sinto. Não, eu só quero agradecer a presença, agradecer os depoimentos, né? Foi muito divertido aí que você compartilhou sobre as viagens, muito interessante. E espero que você possa voltar aqui mais vezes, né? Contando mais experiências de viagem. Vamos criar mais histórias. Sim. Viagens mais planejadas, mais planejadas. Sim, vamos. Aline, deixa aí o seu recado e seu agradecimento. Fica à vontade, seu espaço. Eu queria agradecer o convite da Edi, da Itainã. Foi muito legal participar, contar minhas histórias. Eu já gosto de contar minhas histórias assim, mas acho que é mais interessante, né? Porque mais pessoas vão ouvir. Então, é muito legal. Espero que as pessoas se inspirem também, que as pessoas viajem mais, né? Façam mais coisas por si mesmos. Que tenham mais liberdade, que as pessoas consigam enxergar que é possível ter essa liberdade, que não é uma coisa tão distante você fazer uma viagem, que é possível com planejamento. Enfim, isso aí, me sigam, vejam aí minhas fotos. Eu não posto muito, gente, eu não sou tão blogueira, não, mas eu posto umas fotinhas de viagem, enfim, se alguém quiser acompanhar também, ou se alguém quiser contratar o meu serviço de designer. Um serviço de design. Estou à disposição. Isso. Contratem a Aline para ela viajar mais. Isso, gente, por favor. Bom, é isso, gente. Tchau, até o próximo vídeo. Beijo. Tchau. Beijo.